Então, hoje, dando continuidade à nossa leitura terapêutica, o segundo momento da leitura terapêutica está sendo realizada aqui no Espaço Terapêutico Vida Integral. Eu sou o professor Dr. Valdemir Bezerra da Silva. Aqui ao meu lado nós temos o Dr. Antônio Ferreira da Costa. Aqui ao lado, nosso auxiliar técnico, o André Ribeiro. Daqui a pouco vão participar também, provavelmente, a Cirlei e também a Angelina Daleu, que fazem parte do corpo de coordenadores do Espaço Terapêutico Vida Integral. Dando continuidade à nossa leitura, nós vamos então ler agora um texto extraído do livro O Homem Interior, escrito pelo Dr. Norberto Rocha Kepper, que é o seguinte: o grande mal do homem é a censura que faz a consciência. Agora, com a palavra, especialmente, quem vai ler para nós? O André. Vamos lá, doutor. Vamos lá, André. Sem dúvida, o grande mal do ser humano, o que lhe ocasiona todas as doenças, reside em sua censura. Já Freud falava nessa questão, mas sem citar a consciência. Deste modo, os seus seguidores quiseram libertar o homem de sua conduta, o que aconteceu com Herbert Marcuse ao aconselhar a rebelião dos jovens contra a ordem estabelecida na década de 60. O senhor gostou da dicção dele, do Marcuse? Nossa, cheio. Não precisa nem falar. Deu uma caprichada. Gostei. Então, como a gente percebe isso? Doutor Antônio, o que o senhor pode falar dessa rebelião dos jovens, desse aconselhamento que foi feito? O que estava se acontecendo nessa época, né? Que a juventude estava como? Num processo de ascensão, de conhecimento? Não, é bonito na juventude buscar se libertar daquilo que ela não ajudou a construir. E se ela for trabalhar isso com criatividade, ela pode sim renovar defeitos, erros e equívocos. Mas infelizmente a juventude, por conta dessa infantilidade que os poderes gostam de usar, gera uma paranoia muito grande na juventude, achando que o problema é que você tem que destruir tudo. E aí você destrói o que tem de bom. Sim. Principalmente o que é tradicional, assim, valores, né? Da essência humana. Os valores de moral, os valores de amor, de respeito. Então, rasgar todos os mandamentos, então aí cai na falácia, né? Existencial. Então, hoje a gente entende também por que tanta angústia, tanta ansiedade, tanto medo, tanto desespero, tantas drogas, tantos bares, enfim. É porque a gente está destruindo cada vez mais o nosso ser e buscando fora aquilo que está dentro, só que abandonado, né? Então, substituindo isso que você falou, nós poderíamos ter em cada esquina um teatro, jovens nas praças fazendo leitura de poesia, fazendo malabares, arte, pintando. Cultura. Acho interessante nesse trecho, né, quando ele cita essa época. Então, assim, como forma de você se opor àquilo que aparentemente você não concordava na sociedade, você passa a ser contra tudo. Né? Então, até esses elementos que são salutares assim, né, para a base da sociedade, você começa a se opor também, você coloca tudo no mesmo pacote. É o rebelde sem causa, né? Sim, é bem dessa época, eu acho, né? E isso passou a ser incentivado como forma de você, né, se libertar de uma coisa ali que não estava adequada socialmente. Só que aí isso é uma forma de censura, porque você está vendo o problema ali nos construtores, vamos dizer, da sociedade, nas leis que se colocaram, e não vê a má intenção que também cada um carrega e começa a dar vazão nessa forma nova de se conduzir. Então, a delinquência travestida de libertário ou liberdade, ou de inovação, na verdade, ela faz sua função patológica na sociedade, mas não é ser moderno, é ser contra. Ser delinquente é uma patologia grave. E o que me chama a atenção é isso, né? Que muitas vezes, com uma ideia de que está se libertando, começa então a propagar o uso de drogas, entre outros, né, elementos que viciam, quando na verdade a pessoa está se alienando, né? Não tem nada de libertador aí. Para que esse uso
abusivo, exagerado de drogas, incentivado até pela própria estrutura, justamente para baixar, colocar uma barreira grande de censura, né, a consciência dos verdadeiros problemas. Né? É isso aí. Vamos dar continuidade. Isso aqui é só para aquecer, tá, pessoal? Foi o primeiro parágrafo. Estranhei muito e me irritei mesmo quando na reunião de domingo minha filha se virou para mim e disse: vamos embora já. O que pensa da atitude dela? Parecia endemoniada, porque havia um assunto sobre espiritualidade. A senhora não gostou dessa consciência de seu endemoniamento para conservá-lo? Olha aí. Doutor André, como é que o senhor percebe isso, André? Bom, diante de... Vamos transpor para até outras situações. Diante de qualquer situação que você se sente muito incomodado, né? Quero fugir dali logo, quero, né, sair dali, ou já retruca, né, já ataca e tal, é porque está lidando, está diante de uma situação, de algum aspecto do seu interior que você tem pavor de lidar, né? Não quer ver em si. Então fica transtornado com a consciência dos próprios problemas, mas que só vê no outro. E tem uma ideia de que se não vê problema, não tem problema. E que se vê problema, tem problema. É o pacote da alienação. A censura é isso, né? Isso. A gente acha que não vendo, não existe o problema. Isso. Vamos lá. André, você não pode ler. Sim. Geralmente, o ser humano rejeita a consciência que aparece. Primeiro, por fazer confusão entre conhecer e ser. Segundo, e principalmente por não querer melhorar em sua conduta. Não quer mudar a conduta, né? Então, a pessoa que não quer lidar com seus problemas é porque quer permanecer isso, com eles. Nas más intenções. Isso. Então, no exemplo logo anterior, né, quando estava tendo uma conversa ali sobre o assunto de espiritualidade, a pessoa já sabendo o seu comprometimento nessa área, né, seu grau de envolvimento ali, vamos dizer, até com seres malignos, né, aquilo ali, ela já é zona de perigo, né, entrar naquilo ali. Então a pessoa censura porque quer permanecer Um pacto, né? Então, é importante que está por trás da censura, a pessoa não percebe por causa da inveja, mas tem essa é a intenção que prevalece. Então, muitas vezes a pessoa não quer os resultados que ela tem na vida dela, o fracasso, as doenças, etc., mas ela não quer mudar e não quer ter coragem, né, de tirar a censura para ver o que está por trás. O que ela tem feito intencionalmente, mas inconscientizado, que tem trazido ou que traz esses resultados ruins, né? Então o senhor está falando que a responsabilidade pela situação em que a pessoa está é única e exclusivamente dela, da pessoa. Mas ela não percebe, e quando ela percebe algo, ela acha que vem de fora, que o culpado são os outros, e não que ela não quer lidar com o problema que já está nela. Vamos lá. Pronto, a gente já fez o diálogo, só ficar de canto. Vamos lá. Sempre tive horror em pensar que eu seria semelhante à minha mãe. Qual ideia tem da mãe? Sem afeto e alienada. Não é importante perceber que se identifica com a mãe na ausência de afeto e na alienação? Pensei que vendo eu seria igual. Ou vendo isso é que se libertaria desses problemas? Ou vendo isso é que se liberta a pessoa do problema. Olha a malandragem aí do ser humano, né? Ou seja, não quer ver para justamente não ter que lidar com aquilo e mudar, né? E o bonito dessa fala é essa, né? Que à medida que você vê o problema, deixa de ser o problema, porque aquilo ali não vai mais te dominar. Você está vendo o que é a causa, por que está naquela condição. Então você tem a oportunidade de ter uma atitude equilibrada, reflexiva. Se desenvolver, né? Se libertar. A palavra desenvolvimento, vamos trabalhar com ela agora. Sim, sim. Desenvolver é retirar aquilo que está envolvendo, retirar essa camada de censura, de ódio, de medo, de ansiedade, angústia, que impede você de ser, porque o seu ser está sendo oprimido por causa dessas atitudes que você não quer lidar. É isso aí. É isso aí. Gostou? Muito bom. Muito bom. Desenvolver. Isso. Então, com a palavra, Vossa Excelência. Sim. É importante o leitor notar que a enorme dificuldade para ver os problemas
não é porque o ser humano teria uma instância denominada de inconsciente por Freud, mas a grande resistência em admitir a visão de problemas é porque a pessoa deseja conservá-los com toda solicitude, justamente por ver neles a razão de sua vida. É por esse motivo que 10 pessoas aconselhando a realizar o bem e uma só induzindo para o mal, sempre é esta última que será seguida. A grande dificuldade no tratamento psicoterápico é a confusão que o ser humano realiza entre ver e existir o problema. Olha que maravilha. Então vamos lá, né? Primeira coisa que a gente tem que entender, doutor Antônio, essa noção de inconsciente freudiano, o Dr. Humberto Kepp, ele não adota. Por que ele considera o inconsciente o que, doutor Antônio? O inconsciente é uma escolha, é uma intenção que nós temos, por causa da nossa inveja e da nossa soberba, teomania, né? A gente tem uma ideia de que a gente pode, invertidamente, fazer o mal, negar a Deus, negar o bem, negar a justiça, negar o que é bom, negar a saúde, e não vai ter consequências, como se nós fôssemos criador de uma nova vida. Então, o problema grave da inconscientização é que é uma escolha deliberada da pessoa, e não que a pessoa nasce com um inconsciente, como Freud, de maneira equivocada, induz a humanidade a ser vítima desse inconsciente. Porque se a gente nasce com ele, não é escolha da gente. E aí quem é o culpado? É a natureza, Deus que criou o ser humano assim. Você viu? Olha a projeção que tem aí. Sabe a imagem assim, por exemplo, o Freud fala como uma instância já existente, né? Mas que o Antônio estava falando, a pessoa vai lá, pinta, arruma todo o porãozinho lá embaixo, entendeu? Limpa tudo, deixa tudo livre para começar a colocar coisa lá dentro. Né? Ou seja, tipo, ela já prepara o lugar. Você entendeu? Então, assim, ela já vai, é intencional isso. Aquilo que for difícil de lidar, que não quer ver toda hora, vai colocando naquele porão lá. Entendeu? Mas é uma decisão dela, né? Uma escolha, né? Uma conduta. Né? Agora é interessante observar que essa fala freudiana, geralmente ela alimenta em nós uma certa desculpa, né, do que nos acontece ou que podemos fazer ao próximo, com a ideia de que foi inconsciente, e não de que foi uma atitude inconscientizada pela inveja, que nós adotamos porque não queremos ver os nossos problemas. Então, a gente é conduzido pela inveja. E a gente passa um pano, né? Então todo mundo quando pode ficar com dó. No fundo ele não queria isso, não sabia o que estava fazendo. E aí vem essa questão de que por não reconhecer os problemas em nós, a gente acaba sendo induzido, né, a conviver com situações difíceis e culpando as outras pessoas, quando na verdade cada um de nós é responsável pelo que está vivendo, né? Isso é importante a gente observar. E a maior responsabilidade nossa, falando do Freud, é que é uma escolha da humanidade, essa vida inconscientizada. E a humanidade, enquanto indivíduo, mas também enquanto coletividade, sofre dessa retroalimentação patológica, tradicional inclusive, adotada pela academia e pela pseudociência, que com isso rompe a relação do sujeito com a consciência e torna ele vítima da natureza, ou seja, o culpado é Deus. E aí que está interessante, né? Essa questão que a gente também vivencia muito no processo terapêutico, que é isso, né? A pessoa confundir a visão do problema com ter problema. Quer dizer, se eu vejo problema, eu tenho problema. Se eu não vejo, eu não tenho. Mas nós entendemos que você vendo ou não vendo, o problema já existe, ele está lá. Mas quem que está por trás de tudo isso? Que é um tabu falar sobre isso. Espíritos caídos, demônios, que por trás da humanidade, e com a intenção de destruir a humanidade e tirar muito prazer com a paranoia, são eles que censuram, porque eles se acham realmente injustiçados, como eles são delirantes, esquizofrênicos e lesados mentais, eles têm intelecto de informação, são astutos, mas eles são corrompidos, não têm afeto, não têm empatia, mas são paranoicos. Então eles atacam a mente do ser humano, inclusive induzindo alguns cientistas para influenciar a massa da humanidade
com esse tipo de equívoco, né? Isso. Vamos lá. Então, para a gente poder finalizar, André, lembre-se disso. Se a humanidade não conscientizar que os sentimentos malévolos estão na base de toda e qualquer conduta, jamais encontrará o equilíbrio e desenvolvimento de suas qualidades. então, para ter saúde é preciso ver as atitudes doentias. E elas começam não com o Adão e Eva, elas começam no nosso interior. Cada um tem que ver essa escolha de querer o fruto da morte, o fruto da patologia e do mal. Como alimenta isso no dia a dia? Então, sendo rancoroso, teimoso, vingativo, fraudulento, Vitimista, corrupto, dissimulado, o que mais? André? Então, desculpa, é que eu já fui lá na história. Lá. Então, é o Adão e Eva de todo dia, de toda hora. Isso. Né? E o que é na história bíblica, né? A questão da árvore do conhecimento, que é o conhecimento do bem e do mal. Filosoficamente, o mal é a privação ao bem. Sim. Né? Então, se a gente quer ter um pé no bem e outro na privação ao bem, né? É o que a gente faz toda hora. Né? É o Adão e Eva de toda hora. Então, a atenção deve ser voltada para isso. Como a gente está privando o bem de se manifestar, a gente ficar no bem, que é o nosso próprio ser. Né? Agora, então, já que o senhor fez uma citação bíblica, eu vou retomar uma outra passagem. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, o papel, né, nosso, enquanto psicoterapeuta, Da ciência da e da teologia. ciência e teologia analítica, fundamentados nesse trabalho, né, é este, é ajudar a pessoa a conhecer essas verdades, para que, também usando outro termo, né, em uma passagem bíblica, a gente pode até ler depois o livro de Efésios, né, que fala disso, para que a gente se despoje de tudo isso que deixa a gente nas mãos dos demônios, né, para que nós possamos revestir da verdade, do amor, né, do que é correto, daquilo que realmente nos liga a Deus. Isso, que na verdade nós somos não só criados por Deus, nós somos mantidos por Deus. Então não há como se desligar dele. Isso aí. Se a gente conseguir se desligar de Deus, quer dizer que ele se desligou do ser. Ou seja, virou nada, né? Sabe o que parece, Val? Que o verdadeiro pacto que nós temos com esses seres decaídos é o da censura. Ou seja, se eles têm essa conduta e nós aceitamos, né, a gente se submete a essa conduta de censura. Porque mesmo que a gente carregue inveja, soberba, esse tipo de coisa, se a gente aceitar lidar com essa nossa conduta, você consegue corrigir ela na medida do possível. Mas a questão da censura é o que mantém a coisa no nível do inconsciente, vamos dizer, o inconsciente ele passa a existir dessa forma por causa dessa censura, né? Sim, a gente permanece então estragando a vida, detonando tudo, né? E infernizando a existência. Que não era para ser assim, porque se a existência estiver de acordo com a vontade de Deus, com a nossa natureza, com a essência, a gente vai ser livre no amor, na bondade, nas artes, na estética, na justiça, na amizade. Tudo vai fluir bem. Então, para finalizar, é importante a gente observar isso, né? Quer ser são, ter saúde, tem que ver as misérias que tem e segurar essas más intenções. Tem que ter coragem. É isso aí. Humildade, tem que ter muita virtude, né? Então, olha aí, vamos retomar o convite, né? Sim, porque isso não é só importante, eu acho essencial falar desse livro. Não é? E se a doutora Cida vir aqui, vai ser um presente para todo mundo que assiste esse canal. E ela tem uma promoção muito legal, pessoal. Eu vou deixar que ela fale da promoção, que é um livro e uma Bíblia. Vai ser legal, viu? Vale a pena, pessoal. Não é. Você conhece? Não, eu não conheço. Mas realmente é uma Bíblia muito boa. Eu vou Como é que chama o livro dela mesmo? Socorro no Fim dos Tempos, Passado, Presente e Futuro. A autora é a Sandra Ingrid Zellner Kepp, da editora Proton.